Desde cedo, o ser humano é movido por emoções como alegria, medo, tristeza, raiva, etc. E são exatamente essas emoções que o gênero dramático estuda essencialmente. Muito bem, gente, estamos de volta para mais um vídeo sobre gêneros literários, e se você ainda não viu os outros dois vídeos sobre o gênero épico e o gênero lírico, vou deixar aqui os links para você conferir. Gênero dramático, também definido e classificado por Aristóteles, esse gênero nasce da mesma forma na literatura clássica da Grécia Antiga. A palavra drama vem do grego dram e significa agir, o que se conecta perfeitamente com esse gênero em que as personagens são representadas em ação. E essa é a primeira característica que a gente deve listar aqui. Os textos dramáticos são feitos para ser representados, dramatizados. O texto dramático é aquele em que a voz narrativa é entregue às próprias personagens, que são representadas por pessoas reais, atores e atrizes, e essas personagens nos contam a história por meio de monólogos e diálogos. E sim, nós estamos falando aqui agora de teatro. O teatro se junta à literatura neste exato momento. É produzido um texto dramático para que atores e atrizes leiam, decorem, interpretem e façam a dramatização. Daí então eles vão para o palco e apresentam isso para o público. Essa junção de literatura e teatro aconteceu naturalmente, já que o teatro é uma das artes mais antigas que existem. Porém, foi na Grécia, sempre na Grécia, que o teatro virou um grande festival de arte. E foi na Grécia também que surgiram os dois principais tipos de textos dramáticos, a tragédia e a comédia. Por isso que hoje o principal símbolo do teatro são essas duas máscaras, uma triste representando a tragédia e uma feliz representando a comédia. As máscaras também simbolizam o fato de que os atores e atrizes, enquanto estão na cena, no palco, eles não são mais pessoas da vida real, eles são as personagens. Daí a ideia das máscaras. A tragédia clássica grega era uma peça teatral em que os personagens normalmente eram pessoas nobres que passavam por situações de alto conflito, deixando o público, a plateia, em um estado de grande tensão emocional e às vezes iam até as lágrimas. E geralmente esses textos dramáticos trágicos terminam com a morte ou quase morte dos personagens. Os temas das tragédias eram quase sempre sobre honra, justiça e poder, e sempre algo de muito ruim acontece. E você pode estar pensando agora, peraí, isso aí se parece muito com o gênero épico, não é? Sim, o gênero épico e o gênero dramático se assemelham muito nesse momento. A única diferença aqui é que o gênero épico não era escrito especialmente para ser dramatizado, e sim para ser apenas lido ou ouvido. E no drama, a estrutura escrita é toda dividida. Cada personagem tem o seu nomezinho ali do lado, para saber exatamente quais são as suas falas e as suas ações dentro da peça. E o texto dramático é escrito assim exatamente porque nele nós não temos a figura do narrador como obrigatória. A origem da comédia é a mesma da tragédia, são os festivais de teatro da Grécia Antiga. Alguns festejos aconteciam na primavera nessa época e eram realizadas várias procissões em que o povo saía pelas ruas usando máscara e cantando canções e versos que satirizavam muitas personalidades da época. Enquanto a tragédia desenvolve temas sérios com uma ação mitológica e com personagens que geralmente eram deuses e semideuses, a comédia apresentava temas mais leves do cotidiano, do dia a dia, e os personagens lembravam muito as pessoas reais. Muitos séculos depois, agora já na Idade Média e com a forte influência da Igreja Católica, surgiram mais dois tipos de gênero dramático, o auto e a farsa. O auto era uma peça mais curta, de cunho religioso, em que as personagens encenavam para o público histórias com os conceitos de bondade, virtude, pecado, hipocrisia, egoísmo, bem, mal, céu, inferno, Deus, o diabo. Eram peças moralizantes. A farsa também era uma peça geralmente curta, mas aqui as histórias apresentadas eram de situações engraçadas, ridículas e grotescas, o que lembrava muito a comédia. A farsa é um tipo de comédia, mas que criticava fortemente alguns costumes da época. Bom, gente, essa foi a aula de hoje e eu encerro convidando vocês a, assim que for possível,
irem ao teatro. É uma experiência muito boa e que vai ficar gravada na sua memória. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios dessa série Literatura, a Arte da Palavra, e a gente se vê na próxima aula.